A verdade realmente existe? Interessante. Vamos lá. Bom, essa pergunta ela é naturalmente muito complexa. Existem vários debates filosóficos, até milenares, a respeito do próprio conceito de verdade e se ela existiria de uma forma absoluta ou não. Mas eu acho que essa discussão ela é uma discussão que, obviamente, não tem uma resposta muito sólida em relação a isso. São várias interpretações que podem ser colhidas disso. Então a gente consegue extrair muitas discussões interessantes a respeito dessa discussão. Né? A gente tem vários autores aí ao longo da história que já deixaram várias obras referentes a essa pergunta. Mas existe uma discussão que está bem atual, que eu acho que talvez seja o mais interessante disso tudo, que está até mesmo no campo da própria ciência, né? Se a gente pegar, por exemplo, após a era dos podcasts, né? Ali pós-pandemia, né? A crescente dos videocasts, né? A gente vê que foram colocados várias pessoas de posições diferentes para poder debater algumas coisas, né? O interessante desses debates que muitos podcasts trouxeram é que são debates que são protagonizados por grandes intelectuais de várias áreas distintas, né? Então, quando você pega, por exemplo, o debate que aconteceu no Inteligência, né? Dos criacionistas versus evolucionistas. Se você cogitasse, né, um tempo atrás, que esse debate fosse ser feito de forma séria, isso seria dito como algum tipo de loucura, né? Justamente porque a teoria da evolução, talvez para o grande senso comum, seja realmente uma verdade e está muito ligada a essa questão científica da academia, né? Como se todos aqueles que são ditos intelectuais e desse círculo da ciência tivessem a ideia da teoria da evolução como sendo algo extremamente concreto, né? A grande questão é que quem quiser assistir ou que já assistiu esse debate, a gente consegue perceber que existe sim possibilidade de fundamentação de ambas as partes, né? Então você pega ali do lado dos criacionistas, por exemplo, um deles era o Marcus Eberlin, né? E o cara realmente tem muitos artigos publicados, o cara é químico, o cara tem doutorado, tem toda uma carreira dentro do mundo acadêmico. Então não são pessoas que simplesmente seguem algum tipo de doutrina ou dogma que cegaria para o lado da ciência. Né? Foi possível ver que existe sim uma convergência, né? Existem argumentos sólidos, argumentos interessantes, até mesmo no campo da lógica, né? Argumentos que são válidos para defender aquela tese que eles estavam defendendo. Então, nesse sentido, e a gente pode pegar outros exemplos, até no meu campo mesmo, né, que é o campo da psicologia, recentemente vem tendo vários debates a respeito da psicanálise ser ou não pseudociência, né? Então a gente pega ali pessoas que defendem a ideia da psicologia baseada em evidência, dizendo que não existem estudos verificados suficiente ou que estariam eles contaminados de alguma forma, o que questionaria, né, a ideia da psicanálise ser ou não ciência. E aí, quando a gente começa a aprofundar um pouco mais essa reflexão, isso para vários assuntos, né? Então, se você assiste, por exemplo, 5 podcasts com pessoas sérias, né? Pessoas ali que têm um certo nível de relevância nas suas áreas, você pega ali, por exemplo, debate de ufólogos com céticos, né, da ciência. Você pega debates de espiritualistas, debates dentro da psicologia, né? Enfim, vários debates que foram acontecendo e a gente viu que existem sim muitos argumentos sólidos para que cada uma daquelas pessoas estivesse defendendo o que elas necessariamente defendem, né? E você começa a ver que realmente não se tem muita certeza concreta, assim, absoluta sobre nada, né? E aí a gente pega referências, por exemplo, sobre aquela ideia de quanto mais conhecimento você tem, ou quanto mais você consegue extrair conhecimento das informações, mais você coloca em dúvida as coisas do mundo, da existência e de toda essa experiência que nós conhecemos como vida, né? Até por isso que existe aquela frase que diz que talvez um dos grandes problemas do mundo é que os idiotas estão cheios de certeza e os sábios cheios de dúvidas, né? E aí a gente consegue esticar essa corda, né, para aquela ideia de que
o grande problema da credibilidade hoje, principalmente no mercado, é que muitas pessoas, talvez a grande massa que não tem muito conhecimento sobre isso, acaba por atribuir autoridade, credibilidade a pessoas que falam com muita certeza sobre algum assunto, né? E a grande questão, ironicamente, é que tudo indica que seja o contrário disso, né? Então, quando você pega algum profissional que consegue dizer, né, tendo ali uma honestidade intelectual, consegue dizer que talvez as coisas não sejam tão certas, né, que a gente tem várias dúvidas ainda, que a gente precisa considerar outras possibilidades, mas que ainda assim existe todo um trabalho a ser feito de responsabilidade, né, de lidar com o que a gente sabe, de fazer controle de riscos, né, de tentar diminuir os possíveis prejuízos, os possíveis efeitos colaterais. Muito provavelmente esse profissional, diante da grande massa do grande senso comum, ele pode ser visto como alguém com pouca credibilidade, né? Assim como o contrário acontece. Então, alguém que chega lá batendo martelo dizendo faça isso, essa é a verdade, isso é o que a ciência valida, acaba por ter essa impressão de maior autoridade, maior credibilidade, de ter mais conhecimento sobre algum assunto. E isso é uma disfunção que a gente percebe nessa questão da própria percepção social a respeito do conhecimento, né? Mas diante de tanta incerteza, tem algo que me vem à mente que eu acho extraordinário, que é uma reflexão que a gente pode extrair do filme Anatomia de uma Queda, né? Esse filme ele é extraordinário por várias questões, né? Mas existe um momento do filme lá em específico que a grande lição que fica, pelo menos para mim, na minha percepção, é justamente essa ideia de que, diante de tanta incerteza em relação às coisas, às vezes na vida a gente vai precisar escolher uma verdade como sendo a verdade para que a gente consiga seguir na vida prática, né? Então, em várias questões pontuais ali do dia a dia, de alguns problemas, é preciso sim tomar algo como sendo verdadeiro e seguir a vida a partir disso, né? É claro que essa reflexão ela é muito mais profunda, não é tão simples assim, não é simplesmente se cegar para uma coisa, enfim. Eu acho que essa abstração, esse debate, tudo isso que a gente faz, até mesmo aqui nesse canal, né, de não ter nenhuma certeza, mas estimular ali o pensamento crítico, as reflexões filosóficas, eu acho que é muito interessante, até mesmo para o crescimento pessoal, para a evolução da sociedade como um todo. Mas na vida prática, muitas vezes a gente precisa adotar uma coisa como sendo a verdade, escolher que aquilo é verdade, para que a gente consiga seguir a vida, né? No filme em si tem um contexto lá de um tribunal, de decidir o futuro de uma personagem, e nesse sentido foi preciso escolher algo como sendo verdade para que a vida continuasse, né? Ela não poderia ficar ali estagnada dentro das abstrações teóricas, filosóficas, né? Foi preciso, no cenário lá, escolher uma verdade e seguir a partir dela. E muitas vezes na vida é assim também, né? A gente que pratica um pouco mais desses questionamentos existenciais, filosóficos, sistêmicos, né, como vocês estão aqui no canal, e muito obrigado por isso mais uma vez, cada um que está aqui, a gente muitas vezes utiliza disso realmente como sendo uma contribuição para nós e para a própria evolução, né, do conhecimento, do questionamento, do pensamento crítico, mas a gente precisa talvez, às vezes, adotar certas verdades para que a gente siga aí na vida prática, na vida cotidiana, nos relacionamentos, na nossa crença, né? Então a gente precisa ali, muitas vezes sim, saber lidar bem com tantas incertezas, né? Mas é uma pergunta interessante, né? Como eu sempre digo, essas coisas são muito complexas, essas verdades elas não são tão concretas assim, né? Porque se a gente pensar bem, né, existem muitos anos, aí, milhares de anos de reflexão, de conhecimento, e se tivesse realmente um tesouro no final de toda essa trilha, né, um tesouro contendo a grande verdade, talvez a gente já teria descoberto ou então se aproximado dela, né? A grande questão é que a gente vê que não é bem assim, né? Cada vez mais que as pessoas estudam pós-doutorado,
pesquisadores, vai aumentando ali a circunferência de incerteza, justamente porque talvez as coisas não sejam tão simples assim, né? Eu acho isso fascinante, pessoalmente falando, então eu adoro estar sempre expandindo o meu leque de conhecimento, de estudo, de reflexão, e eventualmente trago aqui para vocês uma parcelinha disso, como eu sempre digo, sem muita certeza, tá? Bom, obrigado mais uma vez, você que está aqui presente, que ficou até o final do vídeo, toda a minha gratidão. Se puder, se inscreva, curta, compartilhe, e é sempre um prazer estar aqui. Gratidão e até o próximo vídeo.